Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 10 de março, primeira semana do tempo da Quaresma, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento de meditação, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu estava estrangeiro e me recebestes em vossa casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e me fostes visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, hoje nós estamos num cenário diferente. Nós estamos com uma obra próxima do local onde eu costumo fazer as gravações, e hoje nós estamos aqui na capela interna da Catedral São Luís, em Novo Hamburgo. Estamos aqui na presença do Rei Jesus, aquele que está no sacrário, vive vitorioso, e que um dia voltará para dar a cada um de nós aquilo que cada um de nós, ao longo da sua vida, pelo bem ou pelo mal que fez, receberá como prêmio ao final de tudo. Nós vemos Jesus que fala desse retorno e Jesus que diz aos discípulos que haverão duas classes de homens que se apresentarão diante do Senhor no seu trono no final dos tempos. Aqueles que praticaram a justiça, aqueles que atenderam a Deus em todas as suas vontades e atenderam os irmãos nas suas necessidades. E aqueles outros homens que praticaram a injustiça, que deram as costas para o Evangelho, que viveram para si mesmos, que construíram para si mesmos uma fama e se esqueceram dos demais. Ora, o Senhor vem para julgar, isso é fato. E não adiantam tantos que estão por aí dizendo que o Senhor não virá julgar ninguém, que o Senhor é pura misericórdia, que o Senhor é puro amor. O Senhor é puro amor, pura misericórdia, mas o Senhor também é justo. E o Senhor não vai dar a mim, Padre Luciano, uma graça pela qual eu não me esforcei para recebê-la.
O Senhor não dará a mim, Padre Luciano, se eu não tiver praticado o bem, a graça do céu. O Senhor não dará a mim, Padre Luciano, se eu não tiver perseverado na luta contra o pecado, a vida eterna. Ora, irmãos e irmãs, Deus seria muito injusto se desse a mim, que não me esforço tanto para cumprir a sua vontade, o mesmo que dará a alguém que vive inteiramente para fazer a sua vontade. Há alguém que visita os doentes, que dá de comer aos necessitados, que veste os nus, que vai à prisão visitar os que estão presos. Deus seria injusto? E Deus não pode ser injusto, porque se Deus for injusto, Deus deixa de ser Deus. Portanto, nós somos livres e somos nós os que escolhemos a nossa vida, o modo de vida como nós queremos passar aqui o tempo que o Senhor nos oferece. Somos livres para abraçar o caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à perdição. Ou seja, temos diante dos nossos olhos o céu e o inferno. O Senhor diz que quando vier vai colocar à sua direita aqueles que fizeram a sua vontade, aqueles que foram obedientes, aqueles que alegremente se dispuseram a servir, a dar de comer, de beber, a vestir os nus, a que se dispuseram a ser pacientes com os irmãos nas suas necessidades mais diversas, aqueles que não apontaram o dedo para o cisco do olho do irmão, mas que antes examinaram a trave que estava no seu, aqueles que não se preocuparam em serem reconhecidos por aquilo que fizeram, mas simplesmente fizeram porque seu mestre Jesus faria o mesmo. Pelo contrário, o Senhor vai colocar à sua esquerda aqueles que se dedicaram a construir uma boa fama, um bom nome, a acumular riquezas, a ter grandes empreendimentos, aqueles que quiseram ser vistos pelos homens e não serviram aos seus iguais, pelo contrário, ganharam tanto que se acham no direito de serem servidos. Aliás, acham-se melhores ainda do que aqueles que os servem. Eles acham que têm direito a serem servidos. Somente Deus tem direito a ser servido e aqueles que em Deus o Senhor nos convida a servir. Porque todos nós somos servos inúteis. Ao final de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta que eu te faço é: nós gostaríamos de ser julgados pelas grandes obras que nós fizemos, mas por termos dado pão aos necessitados, um ombro amigo aos que precisavam chorar os seus lamentos, uma palavra de conforto aos que estavam desesperados, uma peça de roupa para vestir os nus, um pouco de atenção àqueles que estavam enfermos. Pelo que eu quero ser julgado? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.